espero por ti, espero por ti, espero por ti. Eu sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Eu espero, Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Oh, derrama da tua Shekinah, Derrama da tua Shekinah, do teu fluir, do teu agir, mais da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Olá, meus amados irmãos e irmãs, graça, paz e saúde a todos vocês. Que alegria poder estar novamente em contato com cada um dos irmãos, dos amigos, para que nós possamos nos deleitar na presença do Senhor
refletindo a sua vontade, os seus desígnios, os seus propósitos e alimentando e fortalecendo o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração com coisas alvissareiras, com notícias que alegrem o coração de cada um de nós, que nos digam a forma, a maneira, como devemos agir em tempos difíceis, em tempos de inquietação, e como devemos nos portar diante da vida que é dom de Deus, que é graça de Deus, que é bênção da parte de Deus. Primeiro queremos desejar que todos estejam muito bem, que a saúde, a graça, a prosperidade, a alegria se mantenham no coração dos irmãos, na residência dos irmãos, na família dos irmãos, e que todos, enfim, que estão a nos escutar agora, compartilhem desse mesmo pensamento que é bíblico, é um pensamento sobre os desígnios, os propósitos, as lições, os ensinamentos que o próprio Deus determinou para nós, prescreveu para nós. Portanto, nessa manhã tão bonita de domingo, vamos nos elevar a Deus, vamos depositar no Senhor completamente a nossa confiança. Aliás, é sobre confiança que nós falaremos nessa manhã. Vamos falar sobre os propósitos de Deus que geram confiança em nós. Então vamos orar em nome de Jesus. Prepare-se para esse momento, prepare o seu coração, largue-se completamente na dependência de Deus, deixe que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu, ao meu e ao nosso coração. Oremos ao Senhor. Ó Pai bendito, nós te louvamos e te bendizemos porque pudemos acordar, foi o Senhor que nos levantou, que nos acordou, que nos despertou, foi o Senhor que providenciou o nosso alimento para esse dia, foi o Senhor mesmo que esteve e está conosco em qualquer desses momentos, desde os primeiros momentos da manhã. Foi o Senhor que trouxe o sol da manhã, foi o Senhor que trouxe luz a esse dia, é o Senhor que nos mantém sob a sua luz, sob a sua proteção. É o Pai que pedimos em nome do Senhor Jesus que nos perdoe os nossos pecados, de maneira que nós possamos, Pai, participar desse momento de alegria, de comunhão, de felicidade, por estarmos diante do Senhor, sob a Tua proteção. Dá-nos, ó Deus, a direção para que a nossa reflexão não seja meramente uma reflexão intelectual, mas seja, ao invés disso, uma reflexão espiritual, finda, acompanhada, dirigida, norteada pelo Espírito Santo do Senhor que está conosco, que mora em nós, que habita em nós. Perdoados os nossos pecados, nós confiamos nisso, que o faremos para o louvor da glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Pois bem, é sabido que confiança é um sentimento bonito, é um sentimento nobre, mas é um sentimento delicado. Será que podemos confiar em todas as pessoas? Será que podemos confiar em todos aqueles que convivem conosco, que estão ao nosso derredor? Será que a Bíblia recomenda que haja confiança extremada uns nos outros? Ou essa confiança de que a Bíblia trata de extrema necessidade para nós é a confiança excelsa e suprema no Criador? Porque, por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos confiar nos homens. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós somos falíveis, que nós somos finitos, que somos pecadores, e nós erramos, e nós negamos às vezes a confiança que nos é atribuída pelo outro, pelo nosso próximo.
Nós muitas vezes recebemos uma aflição de alguém, um pedido de oração de alguém, e não fazemos caso daquilo, ou esquecemos daquilo, ou não confiamos naquilo e repassamos o que é mais triste de forma errônea, de forma bastante pejorativa, aquele sentimento que a pessoa nos confiou. E essa geração de desconfiança gera separação, gera afastamento. Então, confiança é algo que deve ser muito prezado por nós. A nossa confiança uns nos outros precisa ser muito seletiva. E a nossa confiança em Deus, excelsa, suprema, superlativa. Porque o Senhor, em quem devemos confiar plenamente, Ele nunca, absolutamente nunca, há de nos trair, há de nos decepcionar, entristecer com aquilo que confessamos para Ele. Aliás, nós fazemos isso, ou pelo menos devemos fazer, todos os dias quando confessamos ao Senhor em oração os nossos pesares, as nossas lutas, as nossas inquietações. Então a gente vai refletir pelo menos 7 textos, 7 opções, 7 condições que o Senhor nos prescreve para que o nosso direcionamento de confiança seja pleno em Deus. E a gente espere com confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então, o nosso texto base, de onde nós partiremos para essa reflexão, se encontra no Salmo 125, dos versículos 1 ao versículo 5. E, sobremodo, em especial, o versículo 1 é onde nós vamos estribar o nosso pensamento, a nossa reflexão. Eis o que diz a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra que foi dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, ó Senhor, Tu o afligirás, Tu o castigarás, dado que são malfeitores. Haja paz sobre Israel, ou haja paz sobre o povo de Deus. Então perceba como o Espírito de Deus inspirou poeticamente, legitimamente, profundamente, didaticamente o escritor desse salmo, do Salmo 125. Ele começa dizendo que os que confiam no Senhor, isto é, aqueles que depositam em Deus a sua confiança, eles são exatamente iguais ao monte de Sião, que permanece lá, que não se abala, que é fixo, que é inabalável, que não se deixa mover, que não vive em tremedeira, que não vive em oscilações constantes. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar. Não é nem que ele não se abala, é não se pode abalar. Ninguém conseguirá abalar. É isso que o Senhor
compara conosco. Os que confiam nele, ninguém poderá abalar. Até tentam, mas não conseguem. Então a gente vai passear por alguns textos da Palavra de Deus, pelo menos 7 deles, que nos encorajam nessa confiança. E sobretudo em tempos assim difíceis, tempos muito duros, dramáticos, terríveis, época em que nós recebemos constantemente pedidos de oração, também fazemos nossos pedidos de oração uns aos outros. Quando nós intercedemos pelos enfermos, pelos enlutados, pelos encarcerados, pelos incapacitados, pelos desempregados, pelos doentes física e espiritualmente, por aqueles que estão incapacitados pelas condições circunstanciadas pelos males desse mundo. Então vejamos. Primeiro que nós devemos ter em mente é que o Senhor é a nossa proteção. O Senhor é aquele em quem devemos sim confiar de olhos fechados, porque Ele jamais fará qualquer coisa que nos diminua, que nos faça sofrer, sem que tenha uma causa no pecado. O Senhor nos abençoa e o Senhor nos protege de todas as maneiras, até através daquelas que a gente nem sequer fica sabendo. Por exemplo, ao longo do dia, nós vivenciamos todas as horas e nem sabemos quantas vezes nós fomos protegidos, assistidos pelo Senhor, nas coisas menores. Então, o primeiro ponto, Deus é a nossa proteção. Perceba o que diz o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, Ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Veja, reflita, pense em cada palavra aqui descrita, relacionada. Primeiro, o Senhor é bom. Então não há maldade no coração de Deus. O que é que Deus nos trouxe através de Jesus Cristo? A boa nova. Isto é, a notícia alvissareira, a notícia promissora, a notícia que alegra. O Senhor é bom, Ele é um refúgio em tempos de angústia. Então Ele é um lugar seguro, onde nós nos abrigamos seguramente quando estamos angustiados, afligidos, perturbados, sem respostas. E aí vem o Senhor e nos abraça. Ele nos protege quando nós confiamos plenamente nele. Foi a esta conclusão que chegou o profeta Naum. E foi a esta conclusão que chegaram todos os outros que se espelharam em todos os ensinamentos proféticos distribuídos em toda a extensão da Bíblia, desde o princípio dela, no Gênesis, até o livro final do Apocalipse. A confiança do Senhor é o que nos leva para diante, é o que nos impulsiona para vencer os obstáculos que a vida nos impõe. Segundo, Deus nunca nos desaponta. Portanto, Deus nunca age para decepcionar, para entristecer o coração dos seus filhos e filhas, dos que nele depositam a sua confiança. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso lugar seguro, Deus é o nosso lugar de proteção, Deus é a rocha na qual pisamos fortemente, sem o medo de cair, sem o medo de ser levado
pela correnteza, pelas águas, pelas torrentes, pelas tempestades. No Salmo 33, versículo 4, está dito: pois a palavra do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel em tudo o que faz. Perceba aqui, primeiro, a palavra do Senhor é verdadeira, é real. Não há sombra de variação. O Senhor não diz hoje e apaga amanhã. O que Ele diz permanece para sempre. O que o Senhor diz tem validade eterna, perene. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é confiável. A palavra do Senhor não tem a intenção de colocar qualquer de nós em dúvida. Ele é fiel em tudo que faz. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus fará tem ligação direta com as promessas que Ele já fez. Então Deus está atrelado àquilo que Ele próprio diz, aquilo que Ele próprio é. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é benigno, Ele é compassivo. Assim também o é a sua palavra. A sua palavra nos traz benefícios. E a sua palavra gera em nós, portanto, essa confiança que nada ou ninguém haverá de conseguir fazê-lo como Deus faz. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Então não há nenhum ato de Deus que contradiga aquilo que Ele é, que entre em choque com aquilo que Ele já fez, já disse, ou aquilo que Ele ainda fará ou há de nos informar pela palavra do Senhor. Terceiro, nele nós podemos confiar plenamente. A gente tem certos receios às vezes. Por exemplo, quando a gente está passando por certas aflições, certas dúvidas, certos caminhos indecifráveis, não conclusivos, que a gente não consegue entender, a gente tem muita resistência a dividir essa dúvida, essa incerteza com alguém. E a gente procura e procura e procura, e a gente reflete, e a gente percebe que não encontra amparo em nenhuma pessoa, por mais amiga que aquela pessoa seja, porque ela também é falível, é frágil, ela também tem as suas debilidades, as suas deficiências, ela pode até tentar compreender, mas ela não vai conseguir a extensão e a profundidade daquilo que nós iremos informar. Com Deus é diferente. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Assim nos diz a palavra do Senhor: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Ele, e somente Ele, tornará retos os caminhos tortuosos. Ele, e somente Ele, capacitará cada um de nós a termos a certeza de que, mesmo não vendo aquilo que ansiamos, nós aguardamos confiantes, porque os que confiam no Senhor são naturalmente como o monte de Sião, que não se pode abalar, e mas permanece para sempre. Então devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não
se apoiar jamais no nosso próprio entendimento, porque nós nos auto-sabotamos, nós nos enganamos. Nós às vezes dizemos coisas para nós mesmos que não confiamos naquilo que dizemos. E portanto nunca haveremos de realizar aquilo que dizemos, porque não há força suficiente naquilo que dizemos. No entanto, tudo quanto o Senhor diz é verdadeiro. É como nós vimos no versículo 4 do capítulo 33 dos Salmos, que diz que Deus é fiel em tudo o que faz. Em quarto lugar, Ele, o nosso Deus, cumpre em nós todos os seus propósitos. Não há nada que Deus tenha prometido a nós que não se cumpra. Nada, absolutamente nada. Tudo no tempo certo. Como nós aprendemos em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se, há tempo de plantar e há tempo de colher. Enfim, há tempo para cada propósito ocorrer na nossa vida. Então, Ele cumpre em nós todos os seus propósitos. Em Provérbios 30, verso 5, está escrito: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Então Deus é comprovadamente fiel. A sua palavra é comprovadamente pura. Por que comprovadamente? Porque todos os dias nós temos o testemunho de muitos milhares de irmãos e irmãs que estão vendo as promessas de Deus se materializando em suas vidas. O que estava cansado agora pula de alegria, o que estava doente agora está sarado, o que estava sem confiança agora tem bastante confiança na vida, em si mesmo e sobretudo em Deus. Aquele que estava debilitado agora está fortalecido e assim por diante. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, isto é, sem mistura, sem sombra de variação. Ele é um escudo protetor para quem nele se refugia. Ele é um escudo que nos guarda das vicissitudes da vida, das intempéries da vida, dos momentos mais aflitivos da nossa existência. Mesmo nelas, o Senhor está conosco, Ele nos protege, mesmo que venhamos a ser afligidos, nunca jamais derrotados, nunca jamais distanciados da proteção de Deus. Quinto, Ele é Senhor e nós somos os seus servos. Por isso, irmãos, é importante que a gente entenda, e aí vale a pena a gente refletir, que a gente ouve muito nas emissoras de TV, nos programas de rádio, e às vezes até escrito em algum jornal, em algum livro, em algum folheto, que nós determinamos isso ou aquilo. Tudo é determinado por Deus. Nós não determinamos coisa alguma. Nós dependemos das determinações do Senhor. Ele é Senhor, nós somos servos. Olha o que é que diz então 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Portanto, isto é, dado que isso é verdadeiro, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Isto é, nós devemos nos reconhecer como na verdade somos. Nós estamos abaixo de Deus. Ele é Senhor dos senhores. Nós somos os seus servos. Nós devemos obediência a Deus. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos aguardar no Senhor.
porque Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, Ele tem a palavra final. E no tempo devido, quando nós confiamos, quando nós permanecemos debaixo da mão poderosa de Deus, da potente mão de Deus, Ele no seu tempo exaltará a cada um de nós, isto é, colocará cada um de nós no lugar mais alto devido à confiança que temos depositado nele. Em sexto lugar, queridos, Ele, o Senhor, nunca nos abandona. Nunca seremos abandonados pelo Senhor. Nunca seremos lançados no fosso da vida, na escuridão da vida, sem o socorro presente na hora aflitiva, por causa da mão poderosa e benfazeja do Senhor. Então diz a palavra de Deus no Salmo 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Percebam a segurança que nós temos em Deus quando confiamos no Senhor. Os que conhecem o teu nome, isto é, aqueles que conhecem a Deus precisam estar próximos dele. Como é que nós nos aproximamos de Deus, senão pela palavra de Deus? Aliás, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É impossível agradar a Deus sem fé, e é impossível que alguém creia sem ter ouvido a palavra de Deus, que é pura, que é fiel, que se cumpre, que é poderosa, que transforma, que restaura, que refaz. Os que confiam no teu nome é porque te conhecem, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. O Senhor não abandona a nenhum de nós por nenhuma causa, a não ser pela causa do pecado, porque Ele se afasta de nós, Ele se alonga de nós, porque Ele não combina a luz com as trevas. E o Senhor é santo, não há sombra de qualquer mancha no Senhor. Ele é santo, Ele é separado, Ele é exclusivo, e Ele quer que eu e você também assim o sejamos. Finalmente, a sétima lição que nós extraímos dessa confiança que nós devemos ter no Senhor, e por que devemos ter essa confiança, é que Ele será sempre o nosso lugar seguro. Você às vezes pensa, quando está triste, em fugir, em viajar, em se distanciar de tudo e de todos, em se isolar no seu quarto, em fechar a sua porta, em não falar com ninguém, em não dialogar com ninguém, se fechar para tudo e para todos. Isso é um erro, isso é um engano, isso é a fragilidade humana, isso é a debilidade da compreensão humana por causa do pecado. Esse é o defeito que o pecado trouxe, introjetou em nós, na nossa carne, para que ela se fragilize, para que ela se inquiete, e assim até venha, num extremo do sofrimento, negar a Deus. Você percebe o que a esposa de Jó disse para ele, orientou para que ele fizesse no momento de agonia, de tristeza, de desolação, de sofrimento, de aparente desamparo, como se Deus tivesse abandonado Jó em sua casa? A mulher dele olhou para ele e disse: abandona o teu Deus e morre. Abandona esse que você diz que tem confiança e morre, porque não há solução para ti. E você sabe perfeitamente qual foi o final de Jó. Qual foi a resolução que Deus deu para Jó, que era um homem justo, correto, íntegro, confiante em Deus. Deus devolveu tudo para ele, multiplicadamente devolveu para ele, e fez de Jó um homem novamente muito feliz.
e fez de Jó um homem sempre muito respeitado desde o momento inicial do embate com o diabo, com seus amigos, censurando, indicando coisas que ele não havia feito, etc, etc. Então, finalmente, ele é o nosso lugar seguro. Isaías, capítulo 26, versículo 4, assim está escrito: confiem sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isso, portanto, tem tudo a ver, tem conexão direta com o que lemos inicialmente no capítulo 125, do Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Então são uma rocha que não pode ser abalada, mas pelo contrário, permanece para sempre. O meu desejo, o desejo do meu coração, o desejo da primeira igreja batista no Cabo Branco é que você confie plenamente, absolutamente no Senhor. Confie a sua vida nas mãos do Senhor. Confie os seus sonhos nas mãos do Senhor. Confie os seus planos nas mãos do Senhor. Confie a sua casa nas mãos do Senhor. Confie a sua família nas mãos do Senhor. Confie a sua cidade nas mãos do Senhor. Confie a sua nação nas mãos do Senhor. Porque Ele nunca, jamais frustrará qualquer um de nós. Porque Ele não desampara aqueles que nele se refugiam. Deus abençoe ricamente o seu dia. Deus abençoe prontamente a sua casa, a sua família. Deus tenha piedade da Paraíba. Deus tenha piedade de cada estado. Deus tenha piedade do Brasil. Deus mantenha a sua misericórdia do mundo inteiro, em nome de Jesus. Amém.